Olá, boa noite para você que está acompanhando a TV Câmara. Está começando mais uma edição do programa Sem Passo na TV. Essa que é uma parceria do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo com a TV Câmara, a Câmara de Vereadores. Estão aqui comigo hoje a presidente do sindicato, Maria Bernadette de Matos. Boa noite, Berna. Boa noite, Tainá. Boa noite aos colegas servidores e a toda a comunidade que assiste a TV Câmara. Agradecemos a oportunidade, que a TV Câmara nos concede, e estamos aqui para tratar de um assunto muito importante para os colegas servidores hoje. E também o diretor sindical, Everson da Luz Lopes. Boa noite, da Luz. Boa noite, Berna. Boa noite, Tainá. Boa noite à nossa comunidade passofundense. Boa noite muito carinhosa e especial a todos os nossos servidores públicos municipais. Eu começo o programa com uma pergunta. Você, servidor, sabe o que aconteceu na reforma administrativa do ano passado, de 2023? Porque esse é o assunto do nosso programa de hoje. Nós vamos tratar sobre essa reforma realizada através da Lei Complementar 492 de novembro de 2023, que instituiu o novo plano de carreira dos servidores públicos municipais de Passo Fundo. Berna, eu começo te perguntando então, essa lei dispõe sobre o número de cargos, sobre atribuições, vencimentos. Um projeto que foi enviado para a Câmara em agosto do ano passado e num primeiro momento traria muitos prejuízos para os servidores. Sim, Tainá. Na verdade, a gente teve uma surpresa por parte do Executivo, quando houve o encaminhamento desta mensagem, acompanhado desse projeto de lei, que gerou no final, em novembro, com a publicação, que foi instituído o plano de carreira para os servidores. Até então, nós, como servidores públicos, tínhamos apenas o Estatuto do Servidor Público, E quando chegou para o nosso conhecimento na Câmara de Vereadores, ficamos surpresos, porque ele veio na modalidade de extinção de cargos, Isso é uma coisa que preocupa muito os servidores e principalmente a questão do sindicato, porque a partir do momento que você cria um quadro onde você está extinguindo carreiras, você também acaba colocando aqueles cargos, aqueles servidores que são ocupantes desses cargos, coloca eles na possibilidade de não ter avanços para as suas carreiras, Então, a luta que foi travada nesse sentido durante esse período, que foi do projeto, da entrada do projeto até a sanção dele, que foi em novembro, foram dias de bastante trabalho junto com os servidores, onde os servidores se fizeram presentes aqui no Paço Municipal, acompanhando as discussões, através de várias assembleias onde a gente convocou eles justamente para isso, que a gente preservasse o máximo possível dos seus direitos. Já vamos relembrar um pouquinho desse processo, Berna. Em agosto também uma questão importante é que esse projeto foi enviado em regime de urgência. Isso foi um pedido desde o início do sindicato, que fosse retirado esse regime de urgência para que se houvesse tempo para discussão e análise da matéria. Exatamente. Na verdade, nós estávamos preocupados com a letra da lei, como a gente fala, O que realmente continha todo o projeto e que no primeiro momento fosse retirado o regime de urgência para que desse tempo de a gente fazer análise e discussão com as categorias e na sequência a gente pudesse, dentro do que foi apresentado junto com o nosso corpo jurídico, também apresentar alterações e sugestões que contemplasse e não trouxesse prejuízos aos nossos colegas servidores. Da Luz, então, quando esse projeto chegou à Câmara, imediatamente o Simpasso começou a luta, a mobilização para reunir os servidores, para informar do que estava acontecendo, para mostrar os impactos dessa reforma. A primeira assembleia, por exemplo, reuniu mais de 500 servidores no Paço Municipal. Lembra um pouquinho dessa mobilização para a gente? Pois bem, além de lembrar dessa mobilização aos nossos colegas que estão nos assistindo, é bom nós colocar que o sindicato se posicionou contra uma reforma administrativa. E a reforma administrativa, nós temos que fazer um pequeno resgate histórico para a nossa comunidade, para que entenda o que é uma reforma administrativa. A reforma administrativa, existe uma proposta de emenda constitucional que chama-se PEC 32, desde 2020 no Congresso, sendo discutida essa reforma administrativa, que dá uma amplitude de discussão aos municípios muito grande, o empoderamento. E
por si só, alteram dezenas de artigos dentro da nossa Constituição. Um deles, a nossa Constituição traz que o regime jurídico único dos servidores, através de concursos públicos para prestação do serviço qualificado e um serviço constante à comunidade, seja através de concursos públicos, ao qual este sindicato sempre fez e por isso agora está saindo concurso por uma pauta de reivindicação e um pedido deste sindicato, ou seja, um preceito constitucional. O sindicato vem discutindo e se posicionando contra as reformas administrativas. Eu faço parte da nossa federação, que é a entidade de segundo grau que assiste os demais sindicatos do estado do Rio Grande do Sul, dentro dos municípios. Nós já fomos a Brasília em diversas ocasiões, fazendo uma luta contra essa proposta de emenda constitucional, porque uma das pontas do iceberg é este: fim do regime jurídico único. Por quê? Porque tu acaba com os concursos. E como você faz isso? Dentro dessa proposta de emenda constitucional, ela traz uma legitimidade que os municípios possam fazer contratos até 10 anos, tá? De pessoas, e esse tempo determinado, até 10 anos, pessoal, pode acontecer que esses municípios onde tem previdência, o regime próprio de previdência, ou os fundos de previdência, para que o servidor que fez um concurso ou até mesmo se aposentou como concursado, infelizmente eles possam vir a ter que migrar novamente para o regime geral, porque se você não faz concurso e os municípios começam por utilizar-se esse mecanismo constitucional que poderá ser aprovado se nós, comunidade e nós, municípios, principalmente dentro dos sindicatos, não fizer uma posição como esse sindicato faz contra as reformas que tenham um retrocesso pela precarização do serviço e retrocesso por um fim do serviço público através de concurso. Tá? Sem falar de outros mecanismos que nós poderíamos ficar horas aqui discutindo o PEC 32, reforma administrativa. Mas agora, trazendo para a nossa realidade, após esse resgate histórico, quero dizer que nós, quando as rádios corredores falavam que poderia haver um concurso aqui, porque outros municípios já vêm fazendo, após essa proposta estar em discussão dentro do Congresso, muitos outros municípios já fizeram reforma administrativa. Este sindicato, de maneira muito enfática, se posicionou ao Executivo Municipal dizendo: o Simpasso não aceita retrocesso de direito aos nossos servidores públicos através de reforma administrativa. E quando esta reforma administrativa for trazida, se é que vai ser trazida por este Executivo, que tenha uma comissão paritária. O que é uma comissão paritária? Integrantes do Poder Executivo, juntamente com as entidades representativas de classe que representam os servidores, para poder discutir, participar e ver os mecanismos que poderiam trazer retrocesso de direito aos servidores. E isso quando a Berna coloca que foi uma surpresa para o Simpasso, para que as pessoas entendam. Ela falou, foi uma surpresa porque o Executivo colocou, olha, tá aqui o projeto, é essa reforma, é isso que nós vamos fazer. Com isso, nós mobilizamos mais de 500 servidores, sim, participaram, respeitando sempre o problema da saúde, o percentual que tem que ficar dentro das unidades, para não ter prejuízo à nossa comunidade. As outras secretarias, serviços essenciais também foram respeitadas, mas os servidores, legitimados pelo um estatuto sindical de convocação de assembleia e principalmente, conscientizado que poderiam ter perdas catastróficas, por assim dizer, nos seus direitos, vieram junto com o sindicato, compraram essa discussão, essa luta, por assim dizer, para não haver perdas salariais e principalmente não haver extinção de categoria, que quando o projeto veio, ele veio com uma proposta de extinção de mais de 50 categorias. E vejam bem o resgate que eu fiz. A PEC 32, reforma administrativa, ela é para isso. Você faz a extinção de categoria, você faz contratação, você cria cargos de assessoria, inclusive liderança, legitimados daí pela Constituição, e aqui não iria ser diferente. E tudo isso foi uma luta que o sindicato, o Simpasso, fez
juntamente com os servidores, para não ocorrer aqui na cidade de Passo Fundo. Junto com os servidores, a gente acredita que fez uma história nesse exercício 2023 com essa luta de reforma administrativa para os servidores que foi realizada. Da Luz, Berna, e essa não foi a única mobilização, não teve só uma assembleia, foram várias, foram mais de 5 assembleias, todas aqui no Paço Municipal, na Câmara de Vereadores, dias de sol, dias de chuva, os servidores aqui mostrando sim a sua indignação, Berna. Na verdade, sim, toda essa parte desse resgate que o da Luz fez foi bem interessante, no sentido que em nenhum momento o servidor se furtou de estar presente junto com o sindicato, no sentido de acompanhar e estar junto no sentido da preocupação e da preservação dos seus direitos, né? O impacto que se trouxe junto às categorias foi muito grande, da possibilidade de extinção destas categorias. Até então não tinha se ouvido falar desta questão de extinguir cargos, né? O que se tinha sempre em mente? Você tem um estatuto, você tem o teu direito garantido, mas a partir do momento que se criou um plano, que estava substituindo um plano de carreira, então ele estava normatizando algumas situações, alguns direitos e vantagens que você tem dentro do estatuto, estava trazendo para o plano, porém com um olhar totalmente diferente, modificando aquela legislação que até então você já tinha. A partir do momento disso, as categorias, sim, houve um movimento. Foram várias assembleias que a gente teve, independente do tempo. Foi realmente abaixo de chuva e de sol que a gente ficou aqui e que as categorias elas não se afastaram. Justamente por quê? Pela preocupação. Como o da Luz colocou, foi feita uma comissão paritária com vários colegas de várias categorias, justamente para quê? Para que eles acompanhassem esse movimento e entendessem o que estava acontecendo e fizessem também a pressão junto ao executivo com o sindicato no sentido de poder preservar os direitos de todos. Essa comissão que a Berna fala, da Luz, foi depois do projeto enviado, uma comissão montada pelo próprio sindicato, com representação de algumas categorias, para que não apenas os diretores sindicais, mas sim os próprios servidores fossem dialogar com o executivo. Sim, como tu frisaste bem, essa comissão, ela foi uma comissão após esse projeto estar já em discussão. E o pedido do sindicato era o contrário, que quando houvesse uma iniciativa de discutir, então, uma reforma administrativa, chamassem o sindicato e organizasse, então, essa comissão para discutir, para depois, então, trazer esse plano, já ele pormenorizado, sem a totalidade de perdas que o projeto original veio trazendo. O projeto original, ele trazia um retrocesso bem grande, né, de direitos aos nossos servidores, que sim, aí todo mundo foi tomado por surpresa, o sindicato não foi chamado para discutir, as categorias estavam alheias ao que poderia vir então desse retrocesso. E quando chegou, vou usar uma expressão, caiu como uma bomba, realmente, literalmente como uma bomba para os nossos colegas, todo mundo, sindicato, o que é isso, o que é isso, a outros municípios a gente sabe que já aconteceu, mas aqui o porquê que vai acontecer, estamos junto com o sindicato, não podemos deixar acontecer isso aqui conosco. E a partir daí, esta comissão veio junto com o sindicato, liderado pelo sindicato, acompanhando reuniões com o Poder Executivo, apontando, fazendo apontamentos. Olha, esse artigo aqui, ele não pode ser alterado, ele tem que ficar de acordo desta maneira para que esses servidores não tenham a perda do direito já. E por que a gente fala para que a comunidade entenda a perda de direitos? O servidor estatutário, ele é regido por um regime jurídico que a gente chama de estatuto, plano de carreira, que ao longo do tempo você vai adquirindo algumas vantagens. Diferente da esfera privada, que é regida pela CLT, né? A CLT ela traz algumas vantagens que o servidor não tem, o servidor D4 regido pelo regime jurídico único, o servidor seletista, ele tem o fundo de garantia, ele tem PIS, ele tem uma série de outras vantagens que o nosso servidor não tem, por isso ele tem que ser resguardado
com um plano de carreira, para que lá no final da sua carreira ele possa garantir ter uma aposentadoria um pouco mais confortável, porque ele vai estar desprovido de um fundo de garantia mais pomposo, mais gordinho lá, para ele poder se aposentar. Com isso ali, toda essa preocupação veio-se à voga. Pô, dentro do plano de carreira, nós vamos ter perdas, nós não podemos aceitar. E essa comissão, junto com o sindicato, não deixou isso acontecer. As perdas que poderiam ter acontecido nesta reforma administrativa para os servidores atuais, não houve. Da Luz, Berna, nós vamos encerrando o primeiro bloco. No segundo bloco, então, nós vamos falar alguns desses avanços que o sindicato conseguiu conquistar após essas fortes mobilizações. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Sem Passo na TV, aqui na TV Câmara, uma parceria entre o Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo e a Câmara de Vereadores através da TV Câmara. Aqui comigo nesse programa que hoje fala sobre a reforma administrativa que aconteceu no ano passado, a presidente do sindicato e o diretor sindical, Maria Bernadette de Matos e Everson da Luz Lopes. Berna, então, nós falamos um pouquinho de como foi o processo do envio desse projeto, da surpresa, da mobilização, que então gerou alguns avanços nessa reforma, né? O Simpasso conseguiu amenizar os retrocessos que essa reforma traria para os servidores. Um deles, como vocês já falaram no primeiro bloco, foi o fato de não haver extinção de categorias. Conforme o artigo 27 desta lei, todos os servidores que hoje estão dentro do quadro de servidores da prefeitura, né, eles pertencem a um quadro especial, diferente do que foi pela primeira propositura, né, então que seria um quadro em extinção. Então, todos pertencem ao quadro especial. Né? Aos novos servidores que ingressarão dentro do nosso quadro de carreira, né, de servidores públicos, será adotado uma legislação diferente. A esses servidores permanece garantida a eles a legislação a qual o momento que eles ingressaram no município. Então, eles vão ter o adicional trienal garantido de 7%, a averbação de tempo de serviço da mesma forma, as progressões continuam acontecendo da mesma forma, de 2 em 2 anos, do grau A até o grau G, do grau G até o grau K de 3 em 3, sempre respeitando o percentual de 6%, né? Não teve problema com relação à questão da licença prêmio, porque essa ficou garantida dentro do estatuto, e o adicional trienal de 7%. Então, essas vantagens, elas ficaram preservadas. Outra também foi a contagem do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, para fins de concessão desse adicional. Exatamente, né? Na verdade, no primeiro encaminhamento, né, da mensagem, ela não estava contemplado, né? Então, dentro da nossa própria lei orgânica e a própria legislação federal traz, né, que qualquer servidor público que transita entre esses entes, federação, estado ou município, tenha garantia de que quando trabalha nesses entes, tem a possibilidade que, ao ingressar através de um concurso, pode trazer o tempo para fins de aposentadoria e também para a contagem de vantagens. Então, agora ficou assegurada dentro da 492, que ele também vai ter assegurado para fins de vantagens e também para fins de aposentadoria. Outro avanço também foi a avaliação desses servidores,
que antes, na primeira mensagem, poderia ser realizada por um superior de cargo de confiança, e foi modificado então para que esse superior seja concursado. Então o servidor é avaliado por outro servidor. Sim, na verdade na primeira, que na verdade teve uma mensagem retificativa, né, um outro encaminhamento, né, e esse também foi um ponto que o sindicato conseguiu, juntamente com as categorias, esse avanço no sentido de que o servidor público fosse avaliado por um colega também servidor público e não por um cargo em confiança ou outro que não pertencesse ao nosso cargo. A nossa estrutura está maior. Desculpe. Da Luz, ainda falando em avanços, houve alguma readequação de carga horária conquistada pelo Simpasso? Sim. A readequação de carga horária, ela deu-se início de 2020, 2021, nós conseguimos ali evoluir de readequação de carga horárias, diversas categorias nós conseguimos, de dezenas de categorias, mais de 700 servidores nós conseguimos avançar nessa readequação de carga horária, nesses anos 2020, 2021, mas ficou em torno de umas 8 categorias ali, que a gestão, a atual gestão, né, nós vemos discutindo, pedindo essa possibilidade e não teria tido esses avanços, mas com a reforma a gente conseguiu ter esses avanços de readequar a carga horária dessas categorias. Então a readequação da carga horária, cerca de 8 categorias, a gente conseguiu também ter um avanço no exercício de 2023. Da Luz, eu também gostaria que você explicasse para nós o que é o quadro especial que a Berna fala quando a gente fala da extinção de categorias que não houve e elas ficaram então nesse quadro especial. O quadro especial, para que a comunidade possa nos entender e os servidores saber, os nossos servidores públicos municipais que são da prefeitura, o quadro especial é todos os servidores que estavam até a propositura da lei, a lei ser publicada em novembro de 2023, todos esses servidores estão garantidos com todos os direitos e vantagens, que aqui a gente colocou antes. Inicialmente esse projeto não trazia as vantagens, trazia uma redução muito significativa em todas as vantagens. Nós conseguimos então a garantia de todo direito e a não extinção das categorias, porque quando você traz a extinção, a Berna colocou, você não tem essa possibilidade de avançar em outros direitos, seja uma readequação de carga horária, seja um avanço dentro da sua categoria, seja um reenquadramento, dificultaria muito avançar os avanços, porque esta categoria estaria extinta. E essas 50 e poucas categorias extintas iria dar uma liberdade ao Poder Executivo em terceirizar uma quantia enorme de servidores, e com isso se entraria uma precarização ainda maior do serviço público, e a gente sabe que quando você terceiriza, muitas empresas infelizmente causam prejuízo ao erário público, porque muitas empresas terceirizadas, e a gente tem acompanhado aqui nessa Casa Legislativa, que faz uma defesa quanto a isso, muito pujante, acabam por falir e o município tem que pagar novamente, né, a custa do erário público, sendo que a gente já fez estudos e a própria casa já demonstra, a terceirização por si só, ela acaba custando, o custo é maior ainda para a sociedade, ou seja, para o erário público, né? Os cofres públicos ainda são onerados mais ainda com terceirização. E não é o que a Constituição diz. A Constituição diz que tem que ter um regime jurídico único, concurso e a prestação de serviço continuado. Então esse quadro especial foi para garantir o direito de todos os servidores que estavam sem prejuízo nenhum, e não possibilitar que o governo pudesse fazer uma terceirização em massa. Essa luta, Berna, essa defesa de direitos que o Da Luz fala também, é para os atuais e para os futuros servidores, né? Já pensando nesses servidores que entrarão nesse novo concurso, nesses servidores que participarão, que estarão, né, serão regidos por esse plano de carreira. Então o sindicato sempre fez isso pensando no servidor público como um todo. Exatamente. A nossa preocupação qual que é? Quando chegou o projeto, o que houve com toda a situação?
A preocupação era grande, justamente como o Daluz relatou, com essa situação da extinção e com o futuro dos que viriam, né? Porque abriria portas para uma terceirização em massa. É da pauta do sindicato a questão de concurso público, né? A gente sabe, com o tempo as pessoas vão ficando doentes, vão se aposentando, vão se exonerando. O município vai abrindo muitas frentes, criando escolas novas, unidades, próprias secretarias que são criadas, e com isso exige uma demanda maior de servidores. Em contrapartida com relação a isso, a nossa preocupação sempre foi a garantia dos direitos dos servidores, daqueles que estão trabalhando hoje e também para aqueles que viriam. Por isso que o estatuto ele está preservado. O estatuto não foi mexido. Então, aos novos ocupantes que estarão ingressando, aos novos concursados que estarão ingressando no serviço público após o concurso, está garantido o estatuto, né? É nesse sentido. Perfeito. Daluz, você como membro da Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, a FESISMERS, tem visto então reformas acontecendo em diversos outros municípios. Como têm sido essas reformas nos outros locais aqui na nossa região? Em vários outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, nós acompanhamos pela federação, a FESISMERS, né, que outros municípios não conseguiram fazer essa história que a gente conseguiu fazer aqui em Passo Fundo. Houve sim um retrocesso de extinção de categorias, dando essa discricionalidade aos seus municípios, ou seja, aos seus poderes executivos, a fazerem essa terceirização. E também, sim, suprimindo alguns direitos. Nós aqui, como a Berna falou, o quadro especial de todos os servidores tem a garantia do direito e nós, além de avançar na garantia, nós tivemos alguns avanços bem consideráveis. Além do reenquadramento de carga horária, nós tivemos, desde 2021, nós íamos provocando o Poder Executivo Municipal que venha trabalhar com nossos servidores num reconhecimento em linha de formação continuada. E nesse quesito, ele apropriou da gama de processos que nós abrimos e pedidos nesse sentido e trouxe a promoção para os níveis superiores, que foi um avanço bem considerável que antes não existia. É uma forma também desse sindicato avançar. E o direito dos novos servidores do próximo concurso, o adicional trienal, que era para ser apenas de 3%, nós conseguimos também, com bastante luta, elevar de 3% a 5%. Ou seja, o projeto original trazia, para que os nossos servidores estão assistindo, uma perda considerável. De 7 para 3 é mais de 50% que você teria de ataque direto do plano de carreira. E nós não deixamos isso acontecer. Nós asseguramos esse direito para todos os que estão e para os que estão chegando através desse novo concurso, eles, em vez de 3, nós conseguimos lograr êxito para 5% no adicional trienal, que também foi um avanço bem considerável, né, Berna? Então, na verdade, reforça toda essa situação de que todo o movimento que foi feito por parte dos servidores junto com o sindicato teve a garantia justamente dessas vantagens para os novos e também a permanência dos direitos dos servidores que hoje são ocupantes das carreiras que nós temos. Em resumo, então, e comparando com outros municípios, Berna foi sim uma grande vitória. Se fosse aprovado como estava inicialmente, não seria um retrocesso, mas depois de muita luta, mobilização, diálogo, com o próprio legislativo também, com os vereadores, sim, foi considerado uma vitória com esses avanços. Na verdade, assim, a gente tem como premissa, assim, como o colega da Luz coloca aqui, como ele faz parte da federação e a gente acompanha, né, através da mídia, por diversas vezes os servidores públicos eles são atacados nos seus direitos, né? Então são retirados os seus direitos, né? De uma forma ou de outra, né? E essa tentativa que houve o ano passado, então nós não fugimos também do que acontecia nos outros municípios. O diferencial aqui foi que houve um movimento por parte das categorias juntamente com o sindicato, fazendo com que esse movimento trouxesse com força e a gente conseguisse garantir para que não houvesse tanto retrocesso
como poderia ter acontecido se a mensagem original tivesse sido aprovada, né? Então, hoje, esse plano de carreira, ele é fruto de muita luta das categorias que se mobilizaram e estiveram presentes aqui no pátio e junto com a Câmara de Vereadores e também com o Executivo. Fazer um gancho, quando a Berna fala, as categorias se mobilizaram, veja bem, para que as categorias possam entender e fortalecer o seu sindicato. E até a comunidade que prestigia o nosso programa Simpassa na TV possa saber a importância da liderança do sindicato. As categorias, elas mobilizam, elas são mobilizadas através do sindicato. Então elas só se mobilizam quando tem alguém à frente puxando essa mobilização. E quem puxa essa mobilização? Quem apresenta os possíveis prejuízos e pode construir com as categorias, chama-se sindicato. Então o Simpasso fez uma história juntamente com os servidores, através de mobilizações dos servidores, para que nós não tivéssemos esse retrocesso, né, e garantia dos nossos direitos dos servidores públicos atuais e tendo ainda a abrangência de poder avançar um pouco mais no direito de servidores que irão vir aí a partir desse concurso que o sindicato lutou bastante, muito, para que você que está nos assistindo possa fazer esse concurso e ser nossos colegas aqui do município de Passo Fundo. Nossos futuros colegas e filiados. Isso mesmo, Berna, eu gostaria de abrir o espaço para que vocês fizessem as considerações finais. Uma das colocações que eu queria deixar aqui é que depois essa lei foi aprovada no mês de outubro. Então mostra que foram mais de 60 dias, cerca de 60 dias de processo, de discussão, de luta, de mobilização muito intensa, que se não fosse, né, pelo Simpasso, de repente isso teria sido aprovado antes, de uma forma sem tanta análise. Então gostaria que vocês deixassem, né, essas considerações finais. O movimento realmente ele foi muito grande até a aprovação final, né? Então nós tivemos diversas assembleias, diversos encontros, várias reuniões com o Executivo, né? Até a gente conseguir com que viesse mensagens retificativas por parte do Executivo, até ficar menos danoso, vamos dizer assim, né, para o nosso colega que está hoje dentro do nosso quadro especial, né? O que nós temos assim, ó, a gente vê e a gente sente que o sindicato, ele fez e faz sempre o seu papel, o seu trabalho, e está atento sempre a que o seu servidor, o seu colega, o nosso colega não tenha o seu direito ferido, né? Então nós estamos sempre atentos para isso. Hoje nós temos uma realidade diferente porque nós vivemos dentro de um contexto aonde sempre somos atacados por sermos servidores públicos, né? Então é essa consideração que eu tenho. Agradeço então o momento, agradeço a oportunidade, né? E estamos sempre na luta por melhores e condições de trabalho para os nossos colegas e garantia de direitos. A minha consideração é um agradecimento a todos os servidores públicos municipais que se engajaram e ombrearam, eu digo ombrearam, esta causa, essa bandeira de luta junto com o Simpasso, que liderou essa luta, essa discussão da reforma administrativa do exercício 2023 para cumprir com a sua finalidade preponderante do nosso estatuto, que diz lutar pelos direitos dos servidores públicos e a garantia, a manutenção de melhores condições de trabalho. E o sindicato atingiu a sua finalidade, mas com você, que esteve presente, lutando, ombreando essa causa, para que nós não tivéssemos, como em muitos outros municípios, esse retrocesso que muitos municípios tiveram, de extinção de categorias e ataque no plano de carreira. Nós, além de preservar todo o nosso plano de carreira, todos os nossos direitos, nós garantimos os direitos e conseguimos ainda avançar em pontos bem interessantes para os nossos servidores e futuros colegas, como a Berna colocou. Então é o nosso agradecimento, continue fortalecendo nosso sindicato, acreditando na nossa luta e junto com nós, porque a união é o caminho e juntos somos mais fortes.
programa Simpasso na TV vai chegando ao fim, então. Nós agradecemos a você de casa que nos acompanhou nesta edição. Você, servidor, que tem dúvidas sobre essa reforma administrativa, sobre o plano de carreira, pode entrar em contato com o atendimento do Simpasso, com o setor jurídico ou até mesmo com a diretoria. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Obrigada pela sua companhia, obrigada, Berna, da Luz. Tainá. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Obrigada. Até.